A paz do Senhor Jesus, irmãos, louvado seja nosso Senhor. Agradecer a Deus, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. A palavra fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Este é o fato de não sermos consumidos. Eu quero ler uma passagem que está aqui em Romanos 11:33, que faz exaltação à sabedoria de Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Deus é amor, e o amor de Deus não faz acepção de pessoas. Em Romanos 12:2 diz: E não sede conformados com este século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Hoje o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite, pois eu reconheço que a palavra de Deus é a sabedoria de Deus, que me dá capacidade de tomar boas decisões e me dá o discernimento entre o certo e o errado, e me guia por um caminho que me conduz ao Senhor. A palavra nos diz que existe dois caminhos: um caminho estreito que nos conduz à vida eterna e um caminho largo que nos conduz à destruição. Cabe a cada um de nós tomar uma decisão. No Salmo 37:5 já nos fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que no mais ele fará. Esse que te fala, meu nome é Éder. Eu, alguns anos atrás, era um morador de rua. Por 20 anos eu fui usuário de crack. Por 20 anos eu usei crack diariamente em grandes quantidades. Nesses 20 anos, por mais de 10 anos, por mais de 12 anos, eu fui morador de rua. Porque chega um ponto, irmãos, eu estava tão obcecado pelo crack que a minha vida dentro de casa com a minha família, morava eu, minha mãe e minhas duas irmãs. A convivência dentro de casa chegou a ser insustentável. E eu tive que sair, irmãos. Não tinha saída, não tinha outra opção. Eu tive que sair. Cheio de medo, dúvida. Eu tive que sair. E eu passei 20 anos nesse deserto. Foi 20 anos consumindo crack diariamente. E, consequentemente, fui morar na rua. Eu vivia por conta disso. Era o dia todo, dia e noite correndo atrás de crack. Porém, eu pude reconhecer que existia uma proteção espiritual na minha vida. Até então eu não fazia ideia do que era Deus, do que era Jesus. Eu já tinha ouvido falar algumas vezes, mas não tinha nenhum conhecimento. Eu tinha minhas teorias, umas teorias totalmente uma ficção. Mas então eu só conhecia de ouvir falar. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas no decorrer dessa caminhada minha no deserto, Deus permitiu que eu saísse da casa da minha mãe. Foi porque
tinha que ser, irmãos. Não tinha mais como conviver ali em família. Mas, porém, ali no deserto, eu ali sozinho na rua, eu achava que estava sozinho, mas eu nunca estive sozinho. Por mais que eu não estava fazendo nada que agradasse o Senhor, Deus sempre me protegeu. Eu comecei a notar, irmãos, no decorrer dessa caminhada, no decorrer dos anos, que situações que acontecem nesse meio, no meio, nessas cracolândia que existe, porque eu sou de Belo Horizonte. De Belo Horizonte eu fui para o Espírito Santo. Morei muitos anos no Espírito Santo. Do Espírito Santo eu fui parar em Brasília. Morei um tempo em Brasília, mas a maioria em Brasília foi só alguns meses. Mas o maior tempo foi anos no Espírito Santo. Eu comecei a notar uma proteção, coisas, situações que acontecia, que eu me envolvia, que ali eu olhava assim, eu falava assim, agora acabou para mim, agora eu vou morrer. Não tem como escapar dessa situação. Mas, de uma forma milagrosa, sobrenatural, acontecia algo que eu humanamente não conseguia compreender nem explicar. Só sei que eu conseguia sair daquela situação. E no decorrer da caminhada eu comecei a observar isso. E falei, quem está me protegendo? O que é isso que acontece que, de uma forma milagrosa, eu consigo escapar dessas situações que é morte certa, mas eu tô aqui. E não acontecia nada. Aí com o tempo eu comecei a ter interesse em conhecer o Senhor. O primeiro versículo que me falaram tá ali em Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que no mais ele fará. Quando fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. No decorrer dessa caminhada, eu fui parar em casa de recuperações. Eu lembro que tinha um irmão que pregava ali e falava assim, a pregação dele era muito boa. E quanto mais eu ouvia a pregação dele, mais eu sentia vontade de viver aquelas experiências. Ele falava assim, começa a orar a Deus, para você ter as suas experiências com Deus. E nisso aí, mesmo sem saber muito sobre Deus, nem sem saber, eu comecei, que eu queria viver aquelas experiências. Porque eu achava tão inacreditável aquilo ali, que eu falei assim, eu também quero viver isso. Se eles estão falando ali, por mais que é difícil de acreditar, mas eu quero viver uma experiência sobrenatural. E graças a Deus, irmãos, eu tive que ter, o Deus me levou para o deserto, que ele queria ter um particular comigo. E teve um particular comigo por 20 anos. Por 20 anos. Igual ele me tirou da casa da minha mãe, eu tinha 8 anos que eu estava na dependência química, de uso constante de crack. Então 12 anos foi só eu e Deus. Na rua, assim, ó. Tive que me afastei, não ligava, não vinha. Só eu e Deus, irmão. Mas eu vou falar com você. Eu conheci Deus intimamente. Eu criei um relacionamento. E Deus mudou. Deus fez o sobrenatural, irmãos. Se hoje eu estou aqui, depois de 20 anos usando crack diariamente, uns 12 anos morando na rua, para hoje eu tenho casa, tô aqui, voltei para a casa da minha mãe, eu moro com minha mãe ainda, mas Deus restaurou a minha vida. Deus fez coisas que eu não poderia. Deus foi além do que eu poderia imaginar, irmãos. Quando a palavra fala que para Deus tudo é possível, realmente. Se hoje eu estou aqui, é para a honra e glória do Senhor. Pois não tinha poder humano capaz de mudar a minha vida, mudar a minha história, a não ser Deus. O poder de Deus agiu na minha vida. Eu fui a ovelha perdida e fui resgatado pelo Senhor.
O Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele supre todas as minhas necessidades. Em nome de Jesus.